Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao terceiro vídeo do nosso canal Bipet. Eu sou o Pet. E eu sou a Bia. E aí, amor, pra onde que a gente vai passear hoje? Hoje nós vamos para uma cidade que provavelmente você nunca ouviu falar. Uma cidade que tem aqui perto da nossa, uma cidade pequena, porém com um valor histórico, cultural absurdamente grande. E a gente quer ir lá e mostrar para vocês um pouquinho de tudo. E se você tivesse nascido há uns 150 anos atrás, você saberia, porque ela foi uma das cidades mais importantes da história do Brasil Café. Então, bora pro vídeo? Bora! Acompanha aí com a gente pra descobrir qual que é esse destino de hoje. Vamos! Nós chegamos aqui em Bananal, em São Paulo, mas antes de mostrar qualquer coisa pra vocês aqui, vamos caçar algum lugar pra ela comer, porque ela tá morrendo de fome, família. E a gente queria almoçar ali no restaurante Casarão, que é o mais famoso. Não abre dia de sábado. E ela tava doida pra ir nesse restaurante aqui, restaurante Casarão. É bem famoso aqui, né? Vai ficar pra próxima. Vai ficar pra próxima. Muito famoso. Mas tem outro restaurante aqui por perto, que também é bom até, que a gente vai estar indo agora pra ela poder almoçar. E aí eu mostro pra vocês, então aguardem. Olha o tanto de coisa bonita. Dá pra você se servir também. Aqui é self-service ou é tipo É, self-service, pelo que eu entendi, sim. E quanto que tá o quilo aqui? Tô interessado, R$89,70. Não, 70, tem bastante coisa bonita aqui. É, acho que vamos sair aqui mesmo. Saladas. Bem organizadinho. Ela decidiu o que vai comer aqui. E agora deixa ela montar o pratinho dela ali, enquanto isso eu esperar aqui na mesa. Eu não vou comer aqui agora, pessoal, porque eu tenho uma outra rede social que eu faço conteúdo de academia. E lá eu tô fazendo um projeto de 55 dias, seguindo uma dieta contadinho, sabe? E hoje é dia 40. Tô quase perto do fim do projeto lá e para trazer o resultado pro pessoal. Inclusive, se você quiser, você gosta de musculação, gosta de academia, me segue na outra rede social lá, que eu só posto conteúdo de academia. E então eu tô aqui, mas eu confesso pra vocês que tô sentindo esse cheirinho de comida gostosa, cara, e dá aquela vontade, né? Mas eu trouxe algumas coisinhas pra comer depois, vou lá no carro. Tô esperando a minha esposa aqui ela montar o pratinho dela. E esse daqui foi o pratinho dela, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. O que você pegou aí, amor? Ah, bem pouquinho. Peguei arroz, feijão, uma carne de panela, um pouquinho de salpicão, um pedacinho de empadão e isso daqui parece uma panqueca mesmo. Parece, mas tá bem servida. Aí carne eu não peguei muito porque tinha muita carne, tipo torresmo. Aí tinha frango assado ali, mas não tô muito afim de comer frango e a maioria das carnes eram com muita gordura. Aí eu preferi evitar. Mas dizer que eu tava com vontade de comer. Beleza, tá bem servido. Deixa eu ver quanto que deu. Esse prato Mas deu tem bastante opção. R$35, mas tá bonito, não tá, pessoal? O cheirinho tá uma delícia da cara. Tô aqui do lado, ó, tentado. Falei com vocês, falei com eles, expliquei pra eles a questão da dieta, do projeto de 55 dias que eu tô fazendo lá na outra rede social. Bom, a gente foi no restaurante Recanto do Espigão, inclusive recomendo muito. Eu tava triste porque o casarão tava fechado, mas depois que eu comi a comida eu até esqueci dele, porque a comida tava muito boa, tinha várias opções. Eu só me arrependi de ter pegado pouco, podia ter pegado mais, mas deu pra encher e com certeza das próximas vezes é um restaurante que vale a pena ir lá. Ele fica bem ali, ó, aquela fachada rosa ali, ó, restaurante. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui pra vocês. Ó. Essa fachadinha rosa aqui, ó, em Bananal. É na Rua da Igreja. Na Rua da Igreja, cara. É o centrinho daqui, né? Não tem como errar. Vamos ver um pouquinho mais aqui e comentar algumas coisinhas com vocês. Bora, amor. Estamos aqui na Praça Pedro Ramos, que fica localizada bem no centrinho da cidade. É uma cidade pequena, gente, que faz divisa aqui com o nosso município, né? A nossa cidade natal, que é Barra Mansa. E segundo o censo, o último censo, que é de 2022, a cidade tem apenas 10 mil habitantes. É muito pequena mesmo. Mas para quem não sabe, Bananal foi uma das cidades mais ricas do Brasil. Hoje em dia, preserva ainda um pouco da arquitetura original. Temos prédios aqui do século XIX. Inclusive esse aqui de trás, ó, tá até vendendo. Muito e bonito, esse outro aqui, ó, tá reformando. Olha só como que tá bem reformando. antigo. Aí pra reformar, ó, tem toda essa questão aqui. Eles têm que fazer tudo conforme... Tem um padrão que eles têm que seguir, eu acho, né? Igual esse daqui agora botou pra vender, mas tudo segue o mesmo padrão. Você não pode fugir muito disso aqui, não. E Bananal é considerada uma das 29 cidades do estado de São Paulo
como estância turística. Aqui não é só essa questão de arquitetura ou cultural, tem também a parte turística da cidade, onde tem muitas cachoeiras, que vai ficar para o nosso próximo vídeo. A gente vai visitar uma estância ecológica que tem aqui na cidade. Mas hoje a gente vai mostrar um pouquinho de como que é, os prédios, o que tem de bom na cidade. A gente descobriu uma coisa aqui bem interessante, que nessa praça aqui que a gente tá, que é a Praça Pedro Ramos, tem um chafariz. Na verdade eu olhei para aquilo ali no meio e falei assim, ó, o que é aquilo ali, né? Ó, esse chafariz bem aqui no meio da praça, né? E isso aqui chamou minha atenção. Ele foi feito em 1879 para abastecer a população daqui, que na época era uma população, apesar de que hoje é uma população pequena, e uma cidade do interior, na época era uma das cidades mais ricas do país. Mas não tinha água encanada. Mas não tinha água encanada. Aí eles colocaram isso daqui para eles poderem ter água e evitar qualquer possível epidemia que viesse a acontecer. Isso em 1879, no século XIX, cara, que parada interessante. E ficou aqui, até hoje, como uma forma histórica, né? São 4 torneiras, né? É verdade. Sim, são 4. 1879. Aqui tá uma placa, amor, mostra aqui. Placa onde? Que no próximo sábado estaremos de volta aqui, porque todo sábado tem uma feira tradicional de produtores e artesãos, que inclusive hoje está numa fazenda histórica e a gente vai tentar ir lá. Sério? Isso aqui nem eu sabia. E olha só, cara, riqueza de detalhes disso daqui, que da hora, né? Uma parada com tantos anos assim, preservada. Sim, bem bacana. Riqueza do interior do Brasilzão. E essa praça fica localizada bem em frente à Igreja Matriz. Vamos lá dar uma olhada. Essa é a Igreja Matriz de Bananal, dedicada ao Senhor Bom Jesus do Livramento, que também foi construída no século XIX. O que eu acho interessante, cara, em todos os lugares que a gente vai, assim, que tem esse lado histórico do Brasil antigo, é o quanto eles gostavam de fazer coisas grandiosas. Igual, eu tô olhando aqui pra cima, aqui, cara, essa igreja é gigante, a fachada dela é muito grande, e tudo remete à grandeza, a esse tipo de sentimento, sabe? E nessas cidades assim menores, né, tanto do interior paulista, ou mineiro, ou até no nosso estado também do Rio, a gente encontra uma forte presença do catolicismo, né? As igrejas construídas, a maior parte delas são bem grandes e muito quase que em toda a cidade tem uma igreja aqui, certeza. E aí a cidade foi feita ao redor da igreja. Ao redor da igreja. Basicamente, as cidades do interior de Minas, São Paulo, aqui nossa região, é quase tudo assim. A igreja em si muito bonita, cheia de detalhes, e agora a gente vai estar indo para essa fazenda que ela descobriu que está tendo essa feira do artesão, acho que é isso, não é? Isso. Vamos lá, porque agora são 3h40 e eu acho que lá fecha 5h30, por aí. 5 horas. Tá quanto tempo de distância daqui? Não cheguei a ver, não. Vamos descobrir agora. Olhamos aqui, a gente está só a 9 minutos de distância. O nome da fazenda é Fazenda dos Coqueiros e é uma fazenda construída em 1855. Nossa, muito tempo mesmo. Ela é aberta para visitação, para hospedagem. E aí a gente vai aproveitar para visitar essa feira e também ver essa fazenda, que é uma fazenda histórica, fez parte do ciclo do café aqui no Vale do Paraíba. Então deve ser bem bonita e a gente já está a caminho. E o sentimento que eu tenho andando aqui pelas essas ruas de Bananal, dirigindo, é, cara, parece que pegou o carro, transportou o carro pro passado e eu tô vendo, andando no Brasil de 1800, porque as casinhas são todas, parecendo que você tá naquelas novelas da Globo, essas coisas assim, sabe? Inclusive, tem uma outra fazenda que a gente não vai conseguir visitar hoje, que é a Fazenda Boa Vista, se não me engano, que foram feitas, sim, as novelas da Globo. A novela Cabocla, novela Assim a Moça, e aí eles também têm hospedagem lá para quem quer ficar, né, passar final de semana e tudo mais, e também tem day use. Aí como hoje a gente queria mostrar a cidade, né, não teria como fazer tudo num dia só, mas fica para uma próxima. Também é uma fazenda histórica, abriga essa parte da história do Brasil, a questão da escravidão e tudo mais. São fazendas muito importantes aqui na nossa região.
de cara já um ponto positivo aí pra Fazenda dos Coqueiros, cara. Um acesso muito fácil, muito fácil. Estrada boa. Estrada boa, foi chegar e já tinha aqui uma entrada, só colocar o carro. Geralmente nas fazendas que a gente vai, você passa pelas estradas atoladas, sobe morro, desce morro. Essa aqui foi estrada de terra. muito tranquila. Vamos conhecer um pouquinho aqui e contar pra vocês mais aí essa experiência. Você vê que tem até turismo pra cá, aí, ó. Pessoal fazendo excursão pra cá, ônibus. Interessante. E tem bastante carro aqui, né, amor? Tem. Tá bem cheio aqui hoje. Bem cheio mesmo. Olha isso, cara, quantidade de carro. Caramba. Mas também uma fazenda feita em 1855. Gente, se tivesse como transportar um cheiro pro vídeo. Que cheiro típico de roça mesmo. É um cheiro de roça, sabe? Vocês vão entender qual que é, cara. Nossa, é muito cheiro cara, eu não sei vocês, pessoal, mas eu adoro, assim, ambiente, assim, sabe, estilo mais fazenda, interior, acho muito legal. Gostoso. É muito bom, assim, eu sei que tem muita gente que gosta muito, então a gente tá trazendo um pouquinho da experiência aqui pra vocês. E a maioria delas com peso histórico muito grande, afinal de contas a gente está falando aí do século XIX, uma das cidades mais ricas do Brasil, cara. Feirinha de artesanato, coisa bem feitinha. Bonitinho. Vozé. Tem uma notinha de... aquele que é sem difícil. Só que a gente não mesmo aqui. Oficina do vovô. Ai, bonitinho. Isso. Esse aqui é o meu. Não tem dia que eu não pense em comprinhas desnecessárias, é verdade. Esse aqui é pra mim. Essa daqui adora uma comprinha desnecessária. As bolsinhas, tudo muito artesanal. E hoje tá uma tardezinha de sol, o climinha não tá aquele clima tão quente, tão abafado, tá gostoso, né? O ambiente tá legal pra caramba. Fiquei com medo de chover, porque na previsão tava meio esquisito, mas graças a Deus o tempo tá fi. Tá bem. Várias lembrancinhas aí, ó. Fazenda dos Coqueiros, Bananal, São Paulo. Um pouquinho aqui das representações, ó, da Fazenda dos Coqueiros, as fazendas principais aqui, né? Algumas lendas, como a do Saci Pererê, caixas de fósforo, olha que bonitinho, cara. De um trem, esse trem aqui é famosinho em Bananal, hein? A gente vai mostrar ainda no vídeo. A gente vai passar lá. Vamos, com certeza. Brasil Colonial. Fofinho. Nossa, muito bem feito, muito bem feito. Olha os docinhos aqui pra quem gosta também, ó. Os docinhos de abacaxi, docinho do interior de São Paulo. Bastante coisa bacana. Pra comprar. Imã de geladeira, cara. A gente coleciona isso aqui lá em casa. Imã e chaveiro. Vamos ver Imã se e a gente chaveiro. encontra chaveiro. Cada um é bonitinho que o outro, cara. Boa tarde. Que legal, cara. Muito legal. Vem selo. Selos adesivos. É um guia. Mini guia, é um mini guia e turístico, vem um né? selo. Ah, tá. Eu até tinha mostrado pra eles aqui. O que é isso aqui? As essências são pro difusor, tá? Pra aromatizar. Essência. Ah, tá, essência. Essência e sabonete Óleo artesanal. vegetal. Bonito. Muito bacana. Ali é tentador, hein? Ah, esse galinha. O que é isso aqui? É mel? Gente, dá vontade de levar tudo. Ai, que gracinha. Olha que Cachaça. lindo. Gente, bem feitinho. nossa, Dá muito pra bem abrir. Gostei do tricô. Opa, boa tarde. Não, obrigado. Deixa eu ver. Legal. Boa tarde. Ah, boa tarde. Olha esse pão aqui, caraca, que pão bonito. Nossa, vontade de sair comendo tudo. Tô doido pra acabar logo a dieta logo do outro canal. Tô doido pra acabar a dieta do outro canal pra voltar a comer. Aí vocês vão conhecer o verdadeiro Peterson. É.
a gente tem um costume de toda vez que a gente viaja, a gente sempre pega esses artesanatos em algum lugar. Então, na nossa casa, a gente sempre viaja para uma cidadezinha perto, uma outra, só que a gente nunca gravou, né? Afinal de contas, esse é o terceiro vídeo do canal. Mas a gente é cheio desses artesanatos em casa, né, amor? É. A gente coleciona A gente gosta. e agora vocês vão acompanhar a coleção. O doguinho aqui, ó. Onde tem um doguinho desse deitado numa fazenda, cara? Você pode ter certeza, ó. Que tem o quê? Tem um churrasquinho do lado. Não é bobo, não. Ali aqui com eles, que sempre quando tem um doguinho, um cachorro deitado na fazenda, assim, tem algum churrasquinho do lado. Aí havia um deitado ali, eu olhei e tava um churrasquinho. Eu olhei ali, gente, pra poder visitar o casarão. O valor tá R$40, porém foi feita uma visitação às 3h30. E agora são 4h08, então não vai ser possível entrar ali de forma gratuita. Mas dá pra mostrar a fachada. Dá pra mostrar a fachada pra vocês. Esse daqui é o casarão de 1855, pessoal. 1855. Faz tempo, hein? A gente tem uma estátua desse retiro aqui que tá escrito ali. Adoro ler essas estátuas que tem nos locais. Esse é o escravizado Zacarias. O Brasil, deixa eu chegar mais perto para vocês poderem ver. Tem seu corpo na América e sua alma na África. O Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África. Padre Antônio Vieira, agradecimento especial pela doação desse busto. Escravizado Zacarias. Isso que é uma lembrança triste também daquela época, né, pessoal? Ao mesmo tempo que é um local muito bonito, assim, hoje a gente tá aqui e tá mostrando artesanato para vocês. No passado, na época que foi fundada, aqui em 1850 e poucos, tinha uma história muito pesada e muito triste, né? Muita gente sofreu aqui. Né? É uma herança muito pesada mesmo. Isso, infelizmente, não vai ser apagado, né? Por mais que hoje em dia seja um local com uma vibe legal, de se ficar e etc., tem esse peso histórico aqui do nosso Brasil como um todo, infelizmente. Inclusive, pessoal, aqui embaixo do casarão, acabei de ver um espaço memória. Esse espaço memória, creio eu, né? Porque aqui tem um casarão. Creio que aqui era senzala e aqui seja em relação à memória, né, dos escravizados da época. Vamos ver se dá para mostrar alguma coisa aqui para vocês. Espaço memória. É isso mesmo, pessoal. Aqui, ó. Não sei se tá dando para vocês verem, tá fechado aqui, mas estou mostrando através das grades. Aqui era uma senzala. Tá vendo? E aí fizeram como se fosse uma espécie de memória aqui, né? De algumas dos escravizados da época. Cara, que parada triste, mano. Pensar que tinha uma casa aqui em cima e aqui embaixo, pessoas vivendo aqui nesse cantinho, cara. É literalmente uma parada muito desumana. E quase todas as fazendas que você for vir aqui vai ter a mesma estrutura, né? Uma piscina, day use, alguns chalezinhos para você ficar, etc. E algumas com esses casarões antigos, outros casarões já foram derrubados, ficou só o espaço e por aí vai. Na frente tem uma piscina que vem aqui pagar o day use e aproveitar. Piscina, sauna, uma área aqui para fazer um churrasco, etc. Aqui em cima eu acredito que seja onde ocorre o café da manhã, né? E as refeições. Isso, verdade. Que parece um restaurante, né? E aqui embaixo o banheiro, que eu vou ler agora, inclusive, porque eu tô apertado. Olha, meu filho! Tá mal alimentado, hein? Ó, o tamanho da criança. Tá com sono, tá? E o outro aqui também, ó. Cheio de filhotinho aqui, ó. Olha o outro vindo ali. Esse aqui é filhote, ó. Que bonitinho. E aí, garoto? Ela decidiu que vai comprar ali aqueles chaveirinhos. Eu acho que tá vindo uma chuva cabulosa aí pela frente, hein? Eu tava falando com a minha esposa aqui, pessoal. O que é interessante é que, tipo assim, mesmo depois de tantos anos, assim, um Brasil completamente diferente do que era no passado,
essas fazendas ainda continuam fazendo muito, muito dinheiro, né? É. Tudo bem que agora é outro contexto, né? Sim. Mas ainda assim fazem muito dinheiro Outra porque forma, né, de viraram fazer dinheiro. um local histórico. Igual a gente estava Sim. vendo o valor da diária, né? Que é o valor para você dormir e tal, café da manhã, só que não daqui, de uma outra fazenda, daqui perto, com esse mesmo esquema, a mesma estrutura. Tava quanto mesmo? Por volta de 2 mil. R$2.000, cara. É claro que assim, a pensão completa, né? Tem café da manhã. E até o day use também tá 160, né? Então, assim, é um valor acima alto. do que É a um gente valor alto, encontra. muito alto. Mas tinha almoço incluso e tem piscina, tem todas essas coisas, né? De hotel Mas fazenda. com Mas é R$2.000, caro, né? é. Porque pra você se hospedar, ou seja, um final de semana, Deus, absurdo, né? tá maluco. Mas porque Só muita vem gente aqui, tem só. curiosidade, né? É um lugar que carrega um significado histórico. Igual a gente não conseguiu entrar no casarão, mas a gente fica com curiosidade de ver o casarão. E com certeza preserva ainda um pouco de como era antigamente. A gente viu assim, de fora os móveis são tipo assim, tudo daquela Sim, pelo que deu época, pra ver etc. pelas janelas, todos ainda assim, antigos, de madeira de lei. Então, bate uma curiosidade, a pessoa fica Verdade. curiosa. E o Hotel Fazenda tem também uma atmosfera bacana. Mudou, Pra quem é família, né? tem criança, né? Ah. Tem piscina, tem animais pra andar, pra Tem ver. até um canto ali de ordenha, com um curralzinho ali. Mas enfim, é dinheiro, pessoal. É dinheiro. Aqui a gente não conseguiu encontrar informação de quanto tá o valor da diária, porém o outro lá tá quase R$2.000. R$2.000 uma diária. É. Agora a gente vai estar indo lá pro centro para mostrar uma outra coisa para vocês também, histórica aqui da cidade de Bananal. Aproveitar que ainda não escureceu, são 4h23, e trazer essa informação para vocês que eu garanto que vocês vão gostar, cara. Olha isso aqui, que doideira. E ainda bem que o local é de fácil acesso, porque eu tô com o Civic ele é baixinho, né? Se fosse aqueles locais ruins de entrar, meu Deus, eu ia voltar com a suspensão acabada. Deixa eu ver isso aqui. Vamos lá. Aqui é um local tão antigo, mas tão antigo, a cidade de Bananal, e com tanta grana no passado, que preserva algumas coisas na sua história, como por exemplo... Espera. Agora vocês vão conhecer a estação ferroviária, porque a gente comprou o fósforo do trem, tinha que mostrar a estação ferroviária, que tem uma parada ali, mano, que é histórica, como tudo nessa cidade, olha. Essa estação ferroviária foi inaugurada em 1889 e desativada em 1964. E um fato curioso, gente, é que a pré-estrutura dela foi importada diretamente da Bélgica e é a única na América do Sul. Não tem nenhum outro lugar que tenha uma estrutura igual essa daqui de Bananal. Bem do lado aqui da estação de Bananal, que a gente acabou de mostrar para vocês, tá essa locomotiva gigantesca aqui, que é a 302, ou melhor, Teresa Cristina, que foi o nome dado para ela. Ela tá aqui, pessoal, como um símbolo histórico da cidade de Bananal, porque naquela época, o que conectava Bananal com o restante do país, e principalmente com os portos, que era onde eram destinados os cafés, eram as linhas férreas. Hoje em dia não é mais utilizada, mas ficou aqui como um símbolo histórico dessa época que o Brasil e principalmente Bananal viveu o auge da história do café. A locomotiva 302, mas também dada aí o nome de Teresa Cristina. Fato interessante, curioso na verdade, caso vocês queiram saber, é que a cidade de Bananal ela está a 300 quilômetros da cidade de São Paulo, o que deixa ela uma cidade bem no interior, no extremo leste de São Paulo, do estado de São Paulo. Está bem longe da capital. Agora, aqui do Rio de Janeiro, ela está a um passo, que a nossa cidade, Barra Mansa, está literalmente do lado de Bananal. 30 minutinhos. E no meio, pessoal, dessa arquitetura típica da cidade de Bananal, reparem, a gente tem a farmácia popular, farmácia escrita com PH. Isso tem um propósito, tem na verdade um motivo de ser escrita com PH aqui em Bananal. Essa farmácia, meus amigos, que vocês estão vendo aqui, ela é a farmácia mais antiga em funcionamento do Brasil inteiro, cara. Fica aqui em Bananal. Ela é escrita com PH porque era assim que se escrevia na época que ela foi fundada, em 1830. Inclusive, ela nem era uma farmácia chamada farmácia popular desde sempre. Era farmácia imperial, porque na época o Brasil ainda era uma monarquia. Quando o Brasil se tornou uma república e deixou de ter aquele sistema de monarquia, ela trocou o nome para farmácia popular, cara. Que legal, cara.
É literalmente uma parada muito histórica, sendo que a fachada dela e o piso ainda se mantém original. Isso aqui, na cidade de Bananal, no interior de São Paulo. Essa daqui já não é tão antiga. Vou pegar uma latinha de energético aqui dentro. Essa daqui já não é do Brasil Império, não. Latinha de Monster. Sei vocês, mas eu adoro esse energético aqui, cara. Quer uma? Não? Boa tarde. Pode pegar o sacolinho? Não precisa não. Obrigado. Obrigada, viu? Latinha de Monster comprado. Sou viciado nisso aqui, cara. E logo aqui nós temos uns produtinhos da roça. Rei Produtos da Roça. Vamos ver se é produto da roça mesmo. E esses preços estão legais. Pessoal, tem feijão, paçoca mineira cremosa, feijão preto, feijão vermelho, amendoim torrado, os pãozinhos aqui. Esse pão Wikibold não é filme da roça não, isso aqui tá Nutella. Paçoquinha de 50 centavos. Bananada. Pinhão, cara, pinhão é tão gostoso. Na última viagem nossa, né, no nosso último vídeo, a gente foi e comprou lá. Onde que a gente comprou o milho? Se não assistiu o vídeo, assiste, tá aí no canal. Farofa gourmet, mandioca e bacon. Isso deve ser uma delícia. Ai, cara. que delícia. Nossa. Esses biscoitinhos também, ó. Esses biscoitinhos de ali, o famoso figo, biscoitinho de de vó. Olha aqui. R$32 esse pote. É bala de doce de leite. Bala de doce de leite. Legal. Quebra-queixo. Aí, ó, bananada zero açúcar. E os queijos, pessoal do céu. Quem assistiu o último vídeo do canal viu que eu sou tentado no queijinho, né, amor? Principalmente Principalmente o queijo capa preta, aquele aqui, ó. Já bati o olho e já vi ele, cara. Nossa, esse queijo é muito bom. Aqui, ó, R$48,90 esse daqui. Lá em Tamonte estava mais barato. Olha o tamanho desse queijo aqui. Enfim, produtinhos típicos aqui da cidade de Bananal. O que é isso? Limão siciliano. Macarrão com sabor? É isso mesmo? Cocada cremosa. Massas saborizadas. Diferente. E um fato sobre o nome da cidade, gente, é que tem duas hipóteses. Uma é que é devido às bananeiras que cercavam as cidades e o outro é devido ao nome do rio que corta aqui, né, que é o rio Bananal. E Bananal vem de Banani, que é uma palavra indígena que significa curvas, devido à estrada daqui ser bem sinuosa. Entramos aqui numa galeria, galera, e o fato que eu acabei de falar, inclusive, está até exposto aqui, ó, a respeito do rio sinuoso, né, como eu disse para vocês, que é uma palavra que veio, né, de origem indígena. E aqui conta um pouquinho da história da cidade, que em 1783 foi fundada por um casal, né, e aí o povoado se fez ao redor da capela, que hoje em dia é a igreja matriz. Mais uma vez, mostrando aquela questão, não sei se vocês já viram em algum vídeo por aí, né, no YouTube, sobre a questão dos tropeiros. Essa região aqui do Vale do Paraíba, ela foi muito construída por ser uma ponte aqui, São Paulo, Rio de Janeiro. E aqui tá falando aqui justamente isso, ó. Ela era o pouso dos bananais para os tropeiros no caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, o que deixou ela tão famosa. E o que me intrigou aqui, cara, foi que ela foi fundada em 1783 por um casal. E aqui até falando também, essa frase aqui, ó, chegou ao luxo de cunhar sua própria moeda, porque foi uma cidade, Bananal foi tão rica, mais ricas assim no Brasil, que teve a sua própria moeda mesmo. Foi uma moeda que foi aceita aqui na cidade, em Barra Mansa e no Rio de Janeiro. Depois a gente até procura aí uma imagem, né, amor, de como que era essa moeda para colocar no vídeo. Vocês estão vendo aqui. E aqui, ó, essa Maria Joaquina de Almeida foi um dos nomes mais importantes aqui, casada com o falecido dono da fazenda Boa Vista, que foi a fazenda que foi gravada assim a moça, se eu não me engano. Que a gente comentou no vídeo, que inclusive tem a diária cara que a gente falou também. Era dessa daí que a gente estava se referindo. Que o Day Use custa R$160. Um Day Use que dá direito, alimentação, como a gente tinha falado. Mas como é a fazenda mais importante da região, então obviamente ia ter um valor um pouquinho mais acima mesmo do normal. E olha só, outro dado interessante aqui que tá falando, que com a queda do café, a economia teve que se diversificar. É claro que a economia de Bananal jamais foi a mesma depois que o café acabou, inclusive nos dias de hoje. Mas os imigrantes chineses, em 1835, italianos e franceses e libaneses aqueceram aqui o comércio local, que ainda assim não é aquela coisa igual sido no passado,
mas deixa todo esse resquício aqui. Agora, isso que tinha a própria moeda, pessoal, vocês devem ter visto aí na edição do vídeo, cara. Isso daqui me pegou de surpresa. Eu não tinha ideia. E olha que a gente mora a 30 minutos de distância daqui. Pra gente ver o nível, né, de como que uma cidade tão pequenininha, com tão poucos habitantes, já foi rica dessa maneira aqui no nosso país, cara. Nossa, é surreal pensar isso. Galeria na mesma rua do restaurante que a gente tava. Galeria Férias. Bananal, estância turística. Alguns municípios no estado de São Paulo são considerados estâncias turísticas, recebem uma verba até maior para se manter por conta disso. Fazer essa manutenção do destino turístico, né? A sensação que eu tenho é que Bananal foi como se fosse uma grande propriedade de uma pequena família. Assim como todas essas cidades do interior no Brasil colônia. Pois bem, pessoal, tá anoitecendo, a gente tá aqui na praça da cidade de Bananal, praça principal que a gente já mostrou pra vocês antes, a famosa Praça do Chafariz. A gente vai finalizar o vídeo aqui pra vocês, espero que vocês tenham sentido um pouquinho da cidade de Bananal, né, amor? Sim. Que é um local que dá pra quem quiser vir conhecer, aproveitar um pouquinho desse clima aqui, dessa vibe, essa energia da cidade, que é uma energia diferente. Quer passar aí alguns dias, umas noites no Hotel Fazenda, em casal, isso, se hospedar, família. porque como a gente falou aqui também é turístico no sentido ecológico, então Exatamente. Tem cachoeira para poder aproveitar. Então se vocês quiserem, não só em um dia, mas passar um prolongar final de esse semana, roteiro. uma semana, dá pra você curtir bastante aqui. É muito Tem para válido. todos os bolsos, né, pessoal? Exatamente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente quer agradecer aqui a todos os 80 inscritos que se inscreveram no nosso canal com os 2 primeiros vídeos do canal. Isso. O vídeo de Penedo e o vídeo de São Lourenço. Se não assistiu, assista. E a gente tá vindo aqui falar pra vocês que em breve, muito em breve, vocês vão ver aqui um conteúdo de viagem muito bacana no canal. Então já segue, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e esteja preparado para os próximos vídeos que a gente tá planejando um roteiro pra vocês aqui, amor, que vai ser sensacional, não vai? Vai ser maravilhoso. Então aguardem aí e acompanhem os próximos capítulos aqui do canal Bi e Pet, conhecendo um pouquinho de várias cidades, estados, quem sabe, país, enfim. Será? Acompanhem.